Adrian finalmente vai descobrir que a Marinette é a Ladybug. Por que exatamente isso vai acontecer? Bem, basicamente um spoiler deu a entender isso e vazou. Se você quiser entender melhor, é só continuar assistindo o vídeo, me chamará e vamos lá. Gente, já sabe, né? Já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Então, vamos começar com o vídeo. Bem, pra quem não sabe, basicamente foi vazado que a Ladybug aparentemente vai revelar sua identidade secreta para o Adrian. E um dos motivos disso é por causa de um spoiler que foi revelado. Se você quiser entender melhor, é só continuar assistindo o vídeo. Eu vou explicar melhor agora. Preste atenção. Foi vazado umas imagens e vídeos que dá a entender que a Ladybug ela vai voltar no tempo ou algo assim, e o Cat Noir vai saber que a Marinette é a Ladybug, e eu vou explicar melhor isso pra vocês, beleza? Então vamos lá começar a explicar melhor essa história pra vocês entenderem melhor. Foi revelado esse spoiler, que é da Marinette com outra Marinette no quarto dela, e o Adrian também está lá como Cat Noir, e ele fala pra Marinette que está espantado, já que essa outra Marinette parece muito a Marinette. Só que, eu sei que você já confuso, mas o Cat Noir, eu vou te explicar agora, ele chama a Marinette de My Lady. E todo mundo sabe que o Cat Noir só chama a Ladybug de My Lady, mas ninguém. Então, nem a Marinette, já que é uma relação totalmente diferente e a Marinette já ia achar isso estranho e suspeitaria que ele é o Cat Noir. Esse é um dos motivos. Menos se ele chama outra garota desse apelido, e a única seria, obviamente, a Marinette. E eu acho que não, já que isso revelaria sua identidade secreta. Simplesmente esse spoiler dá a entender que o Cat Noir já sabe que a Marinette é a Ladybug e por isso que ela vê que essa réplica é igual a ela. Pode ser, quem sabe, uma ilusão da Reina Rouge, é uma grande possibilidade. Bem, vamos falar um pouquinho do porquê isso poderia acontecer. A Marinette, ela tá bastante incomodada com o segredo que ela tem com o Gabriel Agreste pro Adrian. Simplesmente a Marinette sabe que o Gabriel Agreste é o Rockmoff e que o Miraculous da Borboleta foi perdido, e ela sabe como. Mas basicamente ela não conta nada para o Adrian. Simplesmente ela não sabe guardar esse segredo e sabe que o Adrian tá bem preocupado com muitas coisas, como por exemplo, ele tá quase abandonado com a Natalie. Só que agora ele tá melhorando, então a Marinette não deveria se preocupar tanto. Só que a Marinette não tem só esse segredo. A Marinette também esconde do Adrian que ele é um sentimonstro, que basicamente faz ele ter alguns pensamentos de dúvida sobre ele, de tipo, por que ele obedecia tão fielmente o seu pai sem hesitar em quase nada. Porque o Adrian não tinha tanta personalidade antes. Ele agora poderia entender graças a Marinette, que explicaria que ele é um sentimonstro. Só que a Marinette não explica isso pra ele. Tipo, sobre ele ser um sentimonstro, isso talvez até daria pra explicar. Só que isso daria suspeita que o Gabriel Agreste é o Rockmoff. Então simplesmente isso faria a Marinette talvez ainda correr mais riscos de ser descoberta como Ladybug. E também a Ladybug ser odiada pelo Adrian. Isso é algo que realmente é bem complicado pra Marinette, pois ela já mentiu pro Adrian, inventou outra coisa, então isso seria bem pior pra ela, já que simplesmente a Marinette ela não sabe mais como lidar com o Adrian. Ela gosta muito dele e ela fica muito preocupada em não ter algum problema, já que ela inventou uma mentira relacionada a algo muito importante sobre o Adrian, que é o fato que o seu pai é o vilão da série e que basicamente o Adrian acha que basicamente ele tá fazendo as coisas certas, só que depois ele pensa que ele é um humano normal, só que ele não é, ele é um sentimonstro. O Adrian, ele tá realmente uma pessoa bem controversa nessa temporada. No início da temporada ele tava bem cabisbaixo e simplesmente ele não sabia lidar melhor com as coisas que acontecia com ele. Isso simplesmente fez eles pensar bastante sobre as coisas, porque ele realmente não sabia o que fazer, ele realmente tinha algumas dúvidas sobre o que ele poderia fazer, pois simplesmente ele é o Cat Noir e ele não conta pra ninguém sobre o fato dele ser um herói. Só que ele podia simplesmente contar pro Nino, só que ele ainda não fez isso, mas é bem provável que ele possa fazer algum dia, mas é bem provável que não, tá? Pois o Adrian, ele não tem tanto foco na série assim, mesmo sendo basicamente o personagem principal. Então, isso é bem improvável, vamos dizer assim. Bem, vamos falar o que pode acontecer nesse episódio. Bem, talvez provavelmente tem duas possibilidades. Ou talvez a Ladybug ela tenha que revelar que a identidade secreta é a Ladybug, e talvez então a Marinette ela não seja tão afetada assim, já que simplesmente o Adrian ele não odeia a Ladybug, ele não tem nada contra ela. Então isso definitivamente não seria um problema, já que o Cat Noir não tem nenhum problema com a Ladybug no momento, já que ele não sabe que ela mente pra ele sobre o fato dele ser um sentimonstro. Bem, simplesmente então
Então ele poderia lidar até bem com isso, só pois isso já foi mostrado em outras temporadas da série. Isso seria algo bem problemático, porque obviamente o Cat Noir não pode saber a identidade da Ladybug, pois isso ocasionaria em obviamente o Adrian contar a identidade secreta dele para a Ladybug, já que ele é apaixonado pela Marinette. Então existe essa grande possibilidade, é claro. Então o que será que aconteceu nisso? Bem, talvez isso pode ser uma ilusão da Rena Rouge, mas como é que o Adrian descobriu a identidade secreta da Ladybug? Isso não faz nem um pingo de sentido, pois simplesmente a Marinette ela não deveria contar sua identidade pro Adrian. Bem, vamos para a teoria. Talvez algum personagem descubra a identidade secreta da Ladybug e então o Adrian ele também acabe descobrindo, mas ele tem uma certa maturidade para poder lidar com isso. Ele tem uma certa maturidade para saber que ele é um herói e ele tem que saber lidar com essas coisas, sabe? Ele tem que saber lidar com toda essa situação. Isso é óbvio, né? Porque basicamente ele é um super-herói. E nitidamente ele não vai tratar mal a Marinette sabendo que é a Ladybug, que ele era apaixonado. Então ele vai ter sim uma maturidade em algum momento, principalmente se for uma super vilã que descobriu a identidade secreta da Marinette. Isso é uma grande possibilidade. Se talvez isso for uma ilusão, já que o Adrian disse que ela está bem parecida com a Marinette, pode ser talvez uma armadilha que o Cat Noir e a Ladybug podem estar tentando criar contra essa vilã akumatizada e para crisálida, né? Então isso é algo bem interessante. Bem, vamos falar um pouco da Layla agora. A Layla provavelmente vai descobrir a identidade secreta da Ladybug aí nesse episódio. Então ela vai tentar usar isso contra a Marinette, já que já foi mostrado em alguns episódios que o foco da Layla nesse episódio é tentar saber a identidade da Ladybug. Nem tanto a do Cat Noir, mas mais a da Ladybug. Talvez ela descubra finalmente nesse episódio e tente fazer algum plano contra a Ladybug. Então provavelmente pode ser, quem sabe, no episódio Lady Chaos. Isso é uma grande possibilidade, já que simplesmente a Marinette ela é muito inteligente, ela consegue finalmente derrotar a Layla, mesmo ela sendo um pouquinho diferente do Gabriel Agreste, né? É um fato. Bem, agora outro meio de como a identidade secreta da Ladybug poderia ser revelado, poderia ser, quem sabe, pelo Félix. Vai ter um episódio chamado Titãs das Correntes e muitas pessoas teorizam que pode ser os Sentimonstros Titãs. E o Félix pode aparecer nesse episódio e quem sabe sem querer revelar a identidade secreta da Ladybug, fazendo então a Marinette tendo a sua identidade revelada pro Cat Noir, já que o Félix é bem próximo do Adrian. Quem sabe o Félix acabaria soltando alguma coisa para o Adrian sobre a Ladybug, fazendo então o Adrian saber a identidade secreta da Ladybug. Existe essa possibilidade, né? Bem, talvez ele pode cometer algum erro e fazer a Ladybug ter a sua identidade secreta revelada, mas isso é tão improvável, já que o Félix é muito inteligente. Nível Marinette talvez, ou até mais, mas eu acho que a Marinette ainda é mais inteligente que o Félix. Então eu acho que essa é uma pequena possibilidade, mas eu acho que de toda aí que pode revelar pode ser a Kyoko. A Kyoko ela é mais próxima da Marinette e de todos os personagens ela é a mais instável, se duvidar até mais que o Adrian. Simplesmente a Kyoko ela é uma pessoa de personalidade forte, mesmo sendo bem retraída. A gente consegue perceber que a Kyoko ela quando está com raiva ela acaba tomando algumas decisões que não faz muito sentido. Então quem sabe no momento de raiva ela acabe revelando alguma coisa sobre o Adrian. Bem, a Kyoko ela pode acabar revelando esse segredo para o Adrian, então isso pode acabar se tornando um grande problema, já que simplesmente a Kyoko ela sabe a identidade secreta da Ladybug, mas ela talvez não possa saber lidar melhor com isso, pois ela é uma das poucas pessoas que sabe o que realmente aconteceu com a Marinette no episódio 26 da quinta temporada, e talvez ela não saiba lidar muito bem com o fato que ela mente também pro Adrian. A gente não teve nenhum episódio até agora de destaque com a Kyoko e o Adrian, então isso pode ser algo bem interessante e que chame muita atenção na série. Bem, muita coisa pode acontecer nesse episódio sobre esse spoiler, e eu quero saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, então eu quero saber muito a sua opinião. Então eu te espero no próximo vídeo. Até!